Minha cunhada e o marido dela, o preguiçoso que passa o dia inteiro jogando videogame, querem a minha casa. Mas isso não acaba bem pra eles quando fazem algo com o meu cachorro. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Meus sogros têm uma relação muito tóxica com o meu marido, e isso começou a afetar a minha vida. Veja bem, enquanto crescia, meu marido costumava ser o favorito, o filho de ouro. E a mãe dele era extremamente próxima dele. Jacó me contou que, como o pai dele estava quase sempre ocupado com o trabalho, ele e a mãe passavam muito tempo juntos. Mas percebi que a irmã dele, Sara, não era tratada da mesma forma pela minha sogra. Embora eu tenha certeza de que a minha sogra ama os dois filhos, ficou claro pra mim repetidas vezes que ela favorece mais o meu marido. Tenho certeza de que minha cunhada também sentiu isso enquanto crescia, e por isso meu marido sempre tentou preencher esse papel, sendo um bom irmão mais velho pra ela e estando sempre presente. Mas a verdade é que tanto minha cunhada quanto minha sogra às vezes agiam de maneira tão absurda que ultrapassavam todos os limites. Por exemplo, quando Jacob e eu começamos a namorar, ele era recém-formado na faculdade na época. Meus sogros, incluindo Sara, moravam todos na mesma casa. Meus sogros deram ao meu marido um andar completamente separado, para que ele tivesse sua privacidade e pudesse convidar quem quisesse. Por isso, às vezes, ele me convidava para passar a noite com ele. Porém, em várias ocasiões, de manhã, minha cunhada entrava no nosso quarto enquanto estávamos dormindo, sem bater na porta. Como você pode imaginar, às vezes nem estávamos vestidos adequadamente, mas ela agia como se fosse completamente normal e começava a falar com o Jacob sobre coisas aleatórias. Isso era extremamente estranho pra mim, porque eu ficava desconfortável com o fato de ela me ver de roupa íntima. Antes que alguém diga algo, eu entendo perfeitamente que Jacó morava com a família naquela época, então isso era esperado. Mas será que é pedir muito bater na porta antes de entrar num quarto? Eu suponho que, às vezes, irmãos podem ser muito próximos, mas ela e eu mal nos conhecíamos na época em que Jacob e eu começamos a namorar. Por isso, achei extremamente desrespeitoso o comportamento dela. Naturalmente, conversei com Jacob sobre isso, e disse que não voltaria mais, lá a menos que ele colocasse uma tranca na porta. Ele concordou. Mas, como você pode imaginar, minha cunhada tentou arrombar a porta na manhã seguinte sem sucesso, e começou a gritar com a gente, perguntando por que a porta estava trancada. Ela começou a sacudir e bater na porta, pedindo que o irmão a deixasse entrar. Finalmente, Jacó abriu a porta e ela entrou furiosa no quarto, questionando por que ele tinha instalado a tranca em primeiro lugar. Quando ela me notou, apontou para mim e começou a gritar: "É por causa dessa daí!" Fiquei chocada ao ouvir o tom grosseiro e desrespeitoso dela. Jacó disse que foi ele quem quis instalar a tranca na porta, mas minha cunhada não acreditou. Com raiva, ela disse que eles eram irmãos e que não deveriam ter segredos entre si. Jacob respondeu que não tinha segredo algum e que instalou a tranca para que ela não invadisse o quarto enquanto ele e eu estivéssemos dormindo, porque era realmente perturbador. Ao ouvir isso, minha cunhada virou a cabeça na minha direção e gritou que tudo aquilo era culpa minha e que eu estava interferindo entre ela e o irmão. Tudo isso me pareceu demais, já que eu sou uma pessoa que evita confrontos. Então, me desculpei e fui ao banheiro. Eu podia ouvir ela continuar gritando, e o Jacob tentando acalmá-la. Quando ela finalmente foi embora, ele veio me consolar. Pediu desculpas pelo comportamento dela e me garantiu que conversaria com ela novamente para que ela também me pedisse desculpas. No fim de semana seguinte, quando voltei, ela me pediu desculpas. Mas deu uma desculpa patética, dizendo que precisava muito falar com Jacob sobre algo urgente e achou que estava tudo bem entrar. Jacob pediu firmemente para que ela não nos incomodasse novamente, e ela assentiu timidamente. Embora esse problema tenha sido resolvido, não foi o único comportamento estranho dela em relação ao Jacob. Se Jacob e eu discordássemos de algo, mesmo em coisas pequenas como filmes, e minha cunhada estivesse por perto, ela começava a dizer que ele deveria namorar alguém com gostos parecidos com os dela, e que claramente não éramos feitos um para o outro. Jacob lançava a ela um olhar de desaprovação, mas ela apenas sorria. Outro incidente foi quando ela fazia perguntas indiscretas sobre o meu passado, tentando cavar informações sobre a minha vida. Jacob e eu sempre fomos honestos um com o outro sobre nossos passados, mas eu não me sentia confortável compartilhando isso com a irmã dele. Apesar dos meus sentimentos, ela me fazia perguntas incômodas como: "Por que seu ex terminou com você? Você não era boa o suficiente pra ele?" Ou fazia comentários como: "A ex-namorada do meu irmão era muito mais bonita que você." Essas perguntas e comentários aconteciam quando estávamos sozinhas. Comecei a suspeitar, aos poucos, que ela estava tentando jogar algum tipo de jogo comigo para me menosprezar. No início, eu ficava em silêncio, mas depois de vários dias disso, um dia, já tinha chegado no meu limite. Respondi às provocações dela dizendo que preferia a família do meu ex.
porque ninguém na família dele era intrometido ou controlador. Minha cunhada ficou surpresa com a minha reação e ficou calada por um tempo. O que eu disse era basicamente verdade. Embora minha cunhada tivesse uma relação estranha com o Jacob, minha sogra não era melhor que ela. Quando entrei pela primeira vez na vida deles, minha sogra me ignorava. Mas, uma vez que percebeu que Jacob e eu estávamos levando o relacionamento a sério, ela começou a agir como se eu estivesse tentando roubar o filho dela. De propósito, ela me ignorava nos jantares ou durante reuniões de família e agia como se eu não existisse. Às vezes, Jacob notava isso e tentava conversar com ela sobre o assunto. Mas ela nunca mudava. Minha sogra até me chamou de metida e mimada uma vez, só porque meus pais me mandaram para uma escola particular, enquanto ela era professora de escola pública. Sei também que ela tentou convencer Jacob a não casar comigo, dizendo que ele deveria continuar procurando por uma parceira melhor. Felizmente, meu marido não ligava para a opinião dela e, de qualquer forma, me pediu em casamento. Quando minha sogra e minha cunhada descobriram que ele havia me pedido em casamento, elas ficaram loucas. Ambas me ligaram dizendo que talvez essa fosse uma má decisão e que, como Jacob não as ouviria, eu deveria terminar o relacionamento e devolver o anel. Achei isso muito estranho e recusei, dizendo que elas estavam passando dos limites ao me pedirem algo assim quando eu amava Jacob e queria passar o resto da minha vida com ele. Quando perceberam que não podiam me convencer, minha sogra mudou o tom e relutantemente me disse que eu deveria me esforçar para ser a melhor esposa possível para ele, cuidando dele da mesma forma que ela cuidou ao longo de todos esses anos. Fiquei um pouco ofendida, mas tentei não levar as palavras dela para o lado pessoal. Sarah, por outro lado, me disse que eu claramente era uma interesseira e que o irmão dela merecia alguém do mesmo status que ele. Achei isso irônico porque, em um momento, o problema era o fato de eu ter frequentado escolas particulares, e no outro, era o oposto. Eu tinha status suficiente para ele. Ela estava completamente desequilibrada e ameaçou garantir que me exporia antes do casamento, para que Jacob nunca se casasse comigo. Depois dessa conversa, falei imediatamente com Jacob sobre tudo, e ele ficou chocado com o quão grosseiras elas tinham sido comigo. Ele discutiu com elas sobre isso, mas tanto minha sogra quanto minha cunhada continuaram firmes na opinião de que eu não era boa o suficiente para ele. Jacob me disse para ignorá-las e garantiu que me amava, independentemente do que elas pensassem. Embora suas palavras fossem reconfortantes, eu me sentia mal por não ser aceita pela própria família dele. Jacob e eu já tínhamos decidido pagar nosso casamento sozinhos. Então, quando minha sogra ofereceu pagar metade das despesas, recusamos, educadamente, com Jacob explicando o quanto havíamos trabalhado duro para economizar dinheiro para essa ocasião especial. Em vez de ficar feliz por nós, isso a deixou ainda mais irritada. Ela começou a dizer a Jacob o quanto estava triste por ele não precisar mais dela. Mas ao contrário da irmã e da mãe, o pai de Jacob parecia muito orgulhoso de nós. Ele era bem tranquilo e nunca teve problemas com o nosso relacionamento. Dado que minha sogra continuava reclamando com Jacob, chegamos a um compromisso, dizendo que adoraríamos que ela organizasse o jantar de ensaio para nós. Ela concordou, e tentamos usar isso como uma forma de trazer paz. No entanto, à medida que a data do casamento se aproximava, as coisas tomaram um rumo inesperado. O primeiro incidente foi quando minha cunhada se convidou para jantar conosco, dizendo a Jacob o quanto sentia falta dele. Nessa época, Jacob e eu já estávamos morando sozinhos após o nosso noivado. Então, pensamos que ela realmente queria passar tempo com o irmão e aceitamos. Jacob me perguntou claramente se eu estava de acordo em receber minha cunhada para jantar, e eu aceitei, relutante, porque não queria ser rude com ela, que logo faria parte da família. Enquanto desfrutávamos de uma refeição agradável, minha cunhada, aparentemente do nada, começou a falar sobre como detestava absolutamente pessoas infiéis, e que os infiéis não valiam nada. Olhamos para ela com curiosidade, tentando entender onde queria chegar, até que minha cunhada me encarou diretamente e perguntou: como é não valer nada? Franzi a testa em confusão, e então minha cunhada começou a gritar, acusando-me de ter um caso com meu colega de trabalho, Zach. Jacob perguntou o que ela queria dizer com isso, e minha cunhada, triunfante, tirou fotos minhas com um colega de trabalho, balançando-as e insistindo que tinha me pego no flagra. Eu sabia que nunca havia traído Jacob desde que começamos a namorar, então fiquei curiosa sobre por que ela pensava que eu estava tendo um caso com Zach. Quando olhamos as fotos, elas pareciam totalmente inofensivas. É verdade que Zach e eu éramos colegas de trabalho próximos, mas apenas porque começamos na empresa ao mesmo tempo e nos ajudávamos mutuamente quando cometíamos erros, para evitar sermos repreendidos pelo chefe. Além disso, Zach tinha namorada, e Jacob sabia disso. Não tenho bloqueio no meu telefone e sempre fui muito transparente com Jacob sobre todos os meus colegas de trabalho.
Esses momentos casuais capturados nas fotos foram completamente distorcidos pela minha cunhada, que tentou transformar algo trivial em evidência de um caso imaginário. Na realidade, estava muito longe das acusações infundadas dela. Senti uma onda de indignação por seus esforços de manchar minha integridade e criar tensão no meu relacionamento com Jacob. Antes que eu pudesse falar para me defender, Jacob, surpreso e visivelmente irritado, interveio em meu favor. Ele perguntou à minha cunhada por que ela estava me seguindo e tirando fotos minhas com colegas de trabalho em vários lugares públicos, sem o consentimento de ninguém. Ao ouvir isso, minha cunhada começou a justificar suas ações, dizendo que apenas queria investigar porque eu não era do mesmo status, e ela temia que eu estivesse me casando com ele pelo dinheiro. Jacob disse firmemente que suas alegações eram infundadas e que ela estava criando drama desnecessário. Do nada, ela tentou argumentar, pedindo que Jacob abrisse os olhos para o caso evidente que, segundo ela, estava acontecendo. Também tentei dizer que éramos apenas colegas de trabalho, mas ela se agarrou obstinadamente às suas acusações. O ambiente ficou tenso à medida que as acusações dela se intensificavam. Eu já estava farta de seus gritos e insinuações. Então disse à minha cunhada que iria apresentar uma denúncia policial contra ela por tirar minhas fotos ilegalmente e por me assediar. O rosto dela congelou, e ela me olhou, perguntando se eu estava falando sério. Respondi que tinha todas as provas e que ela havia intencionalmente me seguido e tirado essas fotos minhas com colegas de trabalho sem o meu consentimento. Além disso, estava tentando difamar minha reputação com mentiras ridículas. Minha cunhada perguntou o que eu queria, e eu disse que não apresentaria a denúncia contra ela, contanto que ela se mantivesse longe da minha vida. Nesse ponto, não havia nada que minha cunhada pudesse fazer para escapar da situação. Ela olhou para o irmão, mas Jacob me apoiou e disse a ela que deveria se sentir grata por eu estar disposta a deixar isso passar, já que o que ela fez estava claramente errado. Relutante, ela concordou em ficar longe de mim. Desde esse dia, minha cunhada e eu não conversamos mais. Jacob continua tendo uma relação com ela, mas ela nunca mais ousou falar comigo. Agora, o segundo incidente aconteceu na noite anterior ao nosso casamento, durante o jantar de ensaio. Minha sogra, que havia insistido em assumir a responsabilidade pelo jantar, recusou nossa oferta de ajudar com qualquer coisa antes do evento e disse que cuidaria de tudo. No entanto, ao chegarmos, ficou claro que os preparativos não eram como esperávamos. O jantar de ensaio acabou sendo uma coleção de toalhas de plástico em mesas de piquenique e comida mexicana fria. Durante a refeição, ela continuava agindo, de forma irritada, o que fez toda a celebração parecer estranha. Ela se embriagou e começou a se comportar de maneira inapropriada com os outros convidados, reclamando que não via a hora de tudo aquilo acabar e que organizar as coisas para o casamento tinha sido estressante, mesmo que ela não tivesse contribuído financeiramente ou participado do planejamento. Eventualmente, meu sogro também ficou irritado e atirou de lá. Minha cunhada tentou protestar, justificando o comportamento da mãe, mas meu sogro não quis ouvir. Como você pode imaginar, foi um completo desastre, e comecei a entrar em pânico pensando que essas duas mulheres, de alguma forma, arruinariam meu casamento no dia seguinte. Naquela noite, Jacob e eu tivemos nossa primeira briga. Eu disse firmemente que ele precisava desconvidar tanto a mãe quanto a irmã, já que claramente, com o comportamento delas, elas fariam algo para nos eclipsar durante o casamento. Meu marido se recusou veementemente e tentou me assegurar de que seu pai estaria presente e não permitiria que elas causassem problemas. Então tive que ameaçá-lo, dizendo que, se ele não desconvidasse sua mãe e irmã, não haveria casamento no dia seguinte. Jacob ficou visivelmente chocado com a minha exigência, pois sabia exatamente como aquilo soava. Mas eu estava ansiosa, pensando no que essas mulheres poderiam estar tramando. Não queria passar por mais constrangimentos na frente da minha família e amigos no meu dia especial. Jacob claramente não tinha limites sólidos com elas, mas esperava que, com essa última decisão, ele finalmente entendesse o quanto elas estavam começando a afetar o nosso relacionamento. Felizmente, Jacob compreendeu e tomou a decisão certa. Ele ligou para o pai cedo na manhã seguinte e informou que sua mãe e sua irmã estavam desconvidadas. Meu sogro nem pareceu surpreso e garantiu que cuidaria para que minha sogra e minha cunhada não aparecessem sem convite. Pouco depois da conversa com meu sogro, minha sogra e minha cunhada começaram a ligar para Jacob continuamente, claramente tentando convencê-lo a deixá-las ir ao casamento. Mas Jacob disse firmemente que, depois de como haviam se comportado comigo durante o nosso relacionamento, ele não se sentia confortável com a presença delas no casamento. Ao ouvir isso, minha sogra começou a dizer o quão terrível eu era por me interpor entre ele e sua mãe. E minha cunhada também tentou argumentar com ele, mas Jacob permaneceu firme em sua decisão. Me senti mal por meu sogro não poder vir ao nosso casamento por causa de sua esposa e filha. E acredite, fiquei horrível por causa do ultimato que dei. Mas todos os meus sentimentos de culpa foram por água abaixo quando, mais tarde, descobri por alguns primos de Jacó
que minha cunhada e minha sogra haviam planejado usar vestidos brancos no nosso casamento. Eles me contaram sobre um grupo de WhatsApp familiar, composto apenas por mulheres, onde minha cunhada encorajava as outras a também vestirem branco, dizendo que não havia razão para que a noiva fosse a única a usar essa cor. Fiquei chocada com até onde elas estavam dispostas a ir para me ferir. Depois de saber disso, fiquei aliviada por terem sido desconvidadas. Jacob sentia falta da família, mas também entendia o meu ponto de vista. No geral, tivemos um casamento maravilhoso e ninguém tentou ofuscar nosso dia. Desde então, minha sogra e minha cunhada pararam de falar comigo completamente, o que sinceramente foi um alívio. Eu me sentia perfeitamente confortável com isso. Elas só convidavam Jacó para jantares ou eventos especiais, o que não me incomodava muito. Por outro lado, meu sogro foi gentil comigo e continuamos mantendo contato ao longo dos anos. Jacob e eu economizamos nosso dinheiro meticulosamente e, eventualmente, compramos uma casa nova. Este ano foi o nosso primeiro lar, e como você pode imaginar, estávamos muito animados por finalmente termos algo tão grande e importante. Os pais de Jacob e minha cunhada vieram visitar nossa casa para uma pequena celebração de inauguração. Naquele dia, para evitá-los, fui visitar meus pais e passei um tempo com minha família. Agora, chegando ao problema principal. No mês passado, do nada, minha sogra me ligou. Isso foi muito inesperado, já que ela e eu nunca havíamos conversado, desde o dia em que me casei com Jacob. Surpreendentemente, ela perguntou, de maneira casual, como eu estava e como estava indo minha vida. Fiquei um pouco surpresa com o interesse repentino dela, mas respondi às perguntas mesmo assim. Então, ela começou a perguntar como era viver em uma casa tão grande com apenas Jacob e eu. Suas palavras me machucaram, porque Jacob e eu estávamos tentando engravidar há muito tempo, mas devido a alguns problemas de infertilidade, eu não conseguia. Jacob sabia disso, e embora fosse uma situação triste, éramos gratos por termos um ao outro. Obviamente, nossas famílias também sabiam disso, então os comentários sutis da minha sogra foram como uma punhalada. Ela então continuou, informando-me que minha cunhada estava grávida. Fiquei surpresa ao ouvir isso, já que esse seria o 6º filho dela. Jacó havia me contado que o marido da minha cunhada não tinha emprego e não acreditava em usar preservativos, o que levava a esses acidentes. O marido da minha cunhada era o exemplo perfeito de preguiça, e não fazia nada em casa para ajudá-la ou cuidar dos filhos. Jacob também me contou que ele tratava minha cunhada como uma empregada pessoal, e nem sequer pagava as contas da casa. Minha cunhada trabalhava em vários empregos de meio período, enquanto ele passava o dia todo jogando videogames. Apesar de todos falarem com ela sobre isso, minha cunhada nunca o deixou. Minha sogra continuou dizendo que, como minha cunhada não poderia mais trabalhar durante a gravidez, ela achava que seria uma boa ideia Jacob e eu renunciarmos à nossa casa, já que era grande demais para um casal sem filhos como nós. Fiquei chocada com a sugestão dela e não conseguia encontrar palavras. Perguntei se ela estava brincando, mas minha sogra continuou, dizendo que estava, na verdade, sendo muito séria e que minha cunhada e o marido mereciam viver em uma casa maior. Ela justificou que, como ela mesma não tinha espaço em sua casa para acomodá-los, deixar a própria casa para que eles se mudassem. Minha sogra disse que já havia pedido a eles que viessem morar conosco. O peso desse anúncio pairava no ar enquanto eu tentava formular uma resposta em meio ao turbilhão de emoções que me envolvia. Expliquei a ela como aquela era a nossa casa, que ainda estávamos pagando, e que a ideia de alguém se mudar para lá tão abruptamente, sem nem ao menos nos pedir permissão, era intrusiva e ridícula. No entanto, minha sogra e minha cunhada insistiram que já haviam conversado com Jacob e que ele havia concordado com isso. Achei isso estranho, já que Jacob e eu sempre compartilhamos tudo um com o outro, e eu sabia com certeza que ele teria me contado caso tivesse concordado em deixar sua irmã e sua família se mudarem para nossa casa. Disse firmemente à minha sogra que, considerando que a casa era tanto minha quanto de Jacó, ele não poderia dar permissão sozinho sem o meu consentimento. Ninguém podia viver ali sem que ambos estivéssemos de acordo. Para me comprometer, sugeri que estaria feliz em hospedar minha cunhada e o marido por alguns dias, se fosse isso o que queriam. Mas deixei claro que não permitiria que se mudassem para a nossa casa. Minha sogra, por outro lado, começou a gritar, dizendo que fazer espaço para minha cunhada e o marido era algo esperado de mim como uma nora obediente. Ela também disse que se eu aceitasse suas exigências, todos os problemas do passado seriam perdoados. Enfurecida, respondi: claro, ficarei feliz em deixar a nossa casa para eles. Mas veja bem, ainda estamos pagando por esse lugar. Sei que se minha cunhada e o marido se mudarem, eles não vão nos ajudar com a hipoteca nem com as contas. Portanto, acho que você deveria assumir alguma responsabilidade e ajudar a pagar para que sua filha, o marido e os filhos vivam na nossa casa. Ficarei feliz se você puder pagar apenas a hipoteca por nós, e nós cobrimos as contas de todos. Mas sei que você não poderá pagar a hipoteca com o único emprego que tem. Então me diga, quando vai arrumar um segundo trabalho para ajudar com a dívida?
Minha sogra, ao ouvir isso, explodiu de raiva, expressando todo o seu descontentamento. Disse que era ridículo eu pedir para ela pagar a hipoteca por nós. Respondi que era igualmente ridículo esperar que cuidássemos da família da minha cunhada e permitíssemos que se mudassem para nossa casa. Isso a deixou ainda mais furiosa, e ela continuou gritando enquanto eu sorria, satisfeita. Ela desligou a ligação quando percebeu que eu não cederia às suas exigências. Pouco depois, minha cunhada ligou, gritando comigo por eu ter me atrevido a pedir que sua mãe pagasse nossa hipoteca. Ela continuou dizendo que sempre soube que eu era apenas uma casa-fortunas. Aproveitadora. Respondi dizendo que se alguém era aproveitadora, era ela, por tentar viver conosco sem contribuir. Disse ainda que se ela quisesse ver quem realmente era a aproveitadora na família, deveria olhar para o próprio marido que não fazia nada para ajudá-la. Isso pareceu silenciá-la. Eu disse firmemente que ela poderia discutir comigo o quanto quisesse, mas que nunca permitiria que sua família se mudasse para a nossa casa, a menos que estivessem dispostos a ajudar com a hipoteca. Ela me acusou de ser cruel e de priorizar o dinheiro acima da família. Atualização 1. Obrigada a todos pelo apoio. Para responder à pergunta mais comum que estão fazendo, por que minha sogra exigiria algo tão absurdo de nós? É porque minha sogra sempre foi arrogante desse jeito. É claro que meu marido permitiu que essa situação se arrastasse por muito tempo, e ele e eu precisamos sentar e ter uma conversa séria sobre isso. É patético como minha sogra é capaz de mentir sobre o próprio filho apenas para conseguir o que quer. Minha cunhada é apenas um peão em seu jogo, que faz o que sua mãe quer porque minha sogra sempre favoreceu muito meu marido. Minha cunhada apenas segue o que a mãe diz, na esperança de também ser favorecida por ela. Neste caso, minha cunhada se beneficiaria da situação, pois poderia depender de nós para pagar suas contas e cuidar dos filhos dela, enquanto seu marido inútil não fazia nada. Estou esperando meu marido voltar de sua viagem de negócios para que possamos conversar. Não quero discutir isso por telefone, já que é algo muito importante. Atualização 2. Faz 3 dias desde minha última atualização. Como mencionei antes, estava esperando meu marido voltar para que pudéssemos finalmente conversar. Quando ele chegou e conseguimos sentar para falar, contei a ele sobre como sua mãe havia me ligado exigindo que renunciássemos à nossa casa para sua irmã e a família dela. Jacob ficou claramente surpreso ao ouvir isso, e eu continuei contando toda a história. Ele então confessou que não fazia ideia disso, e que a única coisa que sua mãe havia dito antes de ele viajar era que sua irmã estava grávida. Isso era tudo o que ele sabia sobre a situação, e ele não tinha ideia de que ela faria exigências tão ridículas. Eu disse firmemente que esperava que ele conversasse com sua mãe sobre isso e lidasse com a situação, já que eu não podia lidar com sua família sozinha. Ele concordou. Jacob ligou para sua mãe na minha frente e perguntou por que ela havia mentido para mim sobre ele. Pega na mentira. Minha sogra tentou se justificar dizendo que não havia exatamente mentido e que sabia que ele não teria problemas com a irmã dele se mudando para nossa casa. Por isso, decidiu tomar a iniciativa e perguntar diretamente a mim. Jacob a interrompeu e perguntou por que ela assumiu que ele não teria problemas com sua cunhada, o marido desempregado e os 6 filhos se mudando para a nossa casa. Minha sogra respondeu que, como ele era muito próximo da irmã, obviamente ficaria feliz em ajudá-la, permitindo que sua família se mudasse. Ao ouvir isso, fechei os olhos, frustrada, mas permaneci em silêncio, pois Jacob precisava lidar com a situação. Meu marido então disse firmemente que de jeito nenhum permitiria que minha cunhada, o marido desempregado e os 6 filhos se mudassem para nossa casa. Ele acrescentou que ela não tinha o direito de nos obrigar a cuidar deles. Minha sogra começou a gritar, dizendo que minha cunhada realmente precisava de ajuda. Mas Jacob respondeu que isso não era nossa responsabilidade. E que se ela achava isso tão importante, então ela mesma deveria cuidar da filha. Minha sogra tentou argumentar, dizendo que meu sogro não queria isso e que a casa deles era muito pequena, mas que a nossa era tão grande que poderíamos facilmente ajudar. Ela até chegou ao ponto de dizer que, já que eu era estéril de qualquer forma, poderia ajudar a cuidar dos filhos da minha cunhada, e isso me faria sentir realizada. Meus olhos se arregalaram de choque, mas pela primeira vez, vi o rosto de Jacob mudar de cor. Ele gritou com a mãe, dizendo que ela não tinha o direito de dizer algo tão insensível sobre mim, e que não podia usar isso contra mim para me obrigar a cuidar dos filhos da minha cunhada. Ele continuou, dizendo que meu sogro estava certo em não querer se envolver com minha cunhada, já que ela havia se tornado uma máquina de ter filhos, e que ele havia terminado com ambos. Minha sogra tentou se retratar, mas Jacob continuou, gritando, dizendo que essa era a nossa casa, e que eu era sua esposa. Ele deixou claro que qualquer um que me desrespeitasse estava desrespeitando a ele também, e, portanto, não merecia permanecer em sua vida. Com essas palavras finais, ele encerrou a ligação. Desde então, Jacob não teve mais contato com sua
mãe ou sua irmã. Meu sogro ligou para conversar com ele, mas, depois de ouvir todo o incidente, entendeu exatamente por que Jacob tomou uma decisão tão drástica. Meu sogro se desculpou comigo em nome de sua esposa, mas eu disse a ele que, de qualquer forma, não era culpa dele. Atualização 3. Tem sido algumas semanas interessantes. Muitas pessoas sugeriram que eu instalasse câmeras ao redor da minha casa, caso minha sogra e minha cunhada decidissem aparecer e causar um escândalo. Então, eu fiz isso. Pedi as câmeras online e instalei várias ao redor da minha casa. Bem, por sorte, ou azar, elas decidiram aparecer no fim de semana passado, batendo na minha porta enquanto eu estava completamente sozinha. Quando vi que estavam aqui através da câmera, liguei imediatamente para Jacob e ele disse que estava a caminho. Quando abri a porta, lá estavam minha sogra e minha cunhada, me encarando furiosas. Elas exigiram que eu as deixasse entrar, mas mantive minha postura, recusando permitir que entrassem e dizendo que, se tinham algo a dizer, podiam fazê-lo do lado de fora. Minha sogra começou a gritar sobre o quão cruel eu era, acusando-me de ser gananciosa e egoísta. Respondi com calma que aquela era a nossa casa e que elas não tinham o direito de invadir sem serem convidadas. Minha sogra continuou, sem perceber que as câmeras estavam gravando cada momento. Lembrei calmamente da nossa conversa anterior, reiterando que não iria abrir mão da minha casa pela minha cunhada e seu marido, e que se ela tivesse algo mais a dizer, deveria esperar até que Jacob estivesse de volta. Minha cunhada, por sua vez, começou a dizer que eu estava destruindo a família sem motivo e que estava sendo teimosa demais. Ela me chamou novamente de casa-fortunas, como sempre fazia, e disse que agora eu estava tentando afastar o irmão delas. Foi então que informei que tudo o que elas estavam dizendo estava sendo gravado pelas câmeras, e que usaria essas evidências para conseguir uma ordem de restrição contra elas. Disse que, na próxima vez, não poderiam se aproximar a menos de 100 metros da nossa casa. Os olhos das duas se arregalaram de surpresa, e minha sogra gritou que eu não teria coragem de fazer isso. Sorri maliciosamente e disse que, se não saíssem da nossa propriedade naquele momento, receberiam uma ordem judicial em breve. Isso as assustou, e minha cunhada começou a dizer que eu estava exagerando, que aquilo não era grande coisa. Felizmente, nesse momento, Jacob chegou. Ele veio calmamente até nós e perguntou à minha sogra o que ela estava fazendo ali. Minha sogra correu para abraçá-lo, mas ele desviou e perguntou novamente com firmeza o que ela e minha cunhada estavam fazendo ali. Minha cunhada começou a dizer que sabiam que era eu quem estava tentando controlar a vida dele ao impedi-lo de falar com elas, e que tinham vindo para me enfrentar. Revirei os olhos diante do quão absurdo aquilo tudo soava. Jacob deixou claro para ambas que foi ele quem tomou a decisão de cortar o contato e que ele não queria ter nada a ver com nenhuma das duas. Nesse ponto, minha sogra começou a implorar para que ele a perdoasse, mas ele simplesmente pediu que elas saíssem da propriedade ou não teria outra escolha senão chamar a polícia. Os olhos das duas se arregalaram de choque. Claramente nenhuma das duas esperava essa reação dele. Jacob continuou dizendo que, se voltassem a aparecer em nossa casa, nós nos sentiríamos livres para chamar a polícia e fazê-las serem retiradas. À força. Elas pareciam devastadas, mas Jacob não se importava mais. Fiquei aliviada de que meu marido finalmente estava nos defendendo. Desde então, Jacob também conversou com seu pai, que ficou tão surpreso quanto nós ao saber que minha sogra e minha cunhada foram até a nossa casa sem aviso. Meu sogro nos assegurou que fizemos o certo ao não deixá-las entrar, e ele mesmo está cada vez mais frustrado com o comportamento delas. Tenho certeza de que, com Jacob sendo tão firme e as expulsando, elas não terão coragem de pisar na nossa propriedade novamente. Se o fizerem, bem, eu entrarei em contato com um advogado e enviarei uma ordem judicial imediatamente. Estou contente de que meu marido finalmente percebeu o quão tóxica é sua família, e espero que elas não nos incomodem mais, para que possamos viver nossas vidas em paz. Espero que esta seja minha última atualização, já que também quero seguir em frente com essa situação. Atualização 4. Eu esperava que minha última atualização fosse a final, mas, infelizmente, não foi assim. Tenho muito o que contar. Jacob e eu saímos de férias há algumas semanas e, enquanto estávamos longe de casa, minha cunhada entrou na nossa casa. Basicamente, eles quebraram uma janela na parte de trás e depois trocaram as fechaduras e tudo mais. Não tínhamos um sistema de alarme, mas tínhamos as câmeras que instalamos. Havíamos deixado nosso cachorro com um daqueles sistemas que enchem o prato de comida e água automaticamente. E uma amiga o visitava. Dia sim. Dia não para verificar como ele estava. Por isso decidi checar as câmeras pelo meu telefone. Meu coração disparou quando vi minha cunhada, os filhos dela e o marido, que estava jogando videogame na minha sala, de roupa íntima. O pior é que eu não via meu cachorro, e era porque eles o haviam expulsado. Meu cachorro tinha uma portinha para fazer suas necessidades no quintal dos fundos, mas eles o deixaram sair pela frente e o trataram mal para que fosse embora.
Mostrei as gravações a Jacob e decidimos encurtar as férias. A viagem de volta durava cerca de 5 horas, mas, 1 hora antes de chegarmos, ligamos para a polícia. Quando chegamos, havia algumas viaturas na porta, e os policiais estavam falando com minha cunhada. Imediatamente explicamos que aquela era nossa casa e que aquelas pessoas não tinham o direito de estar lá. Um dos oficiais chamou o serviço de proteção à criança, e os filhos foram levados enquanto minha cunhada e o marido foram presos. Durante todo esse tempo, que durou várias horas, minha sogra apareceu. Comecei a revisar as gravações anteriores das câmeras de segurança e vi que ela também esteve lá no dia anterior, junto com eles. Por isso, a polícia também a prendeu, considerando-a cúmplice. Resumindo, eles não passaram muito tempo na cadeia, mas estamos pensando em tomar medidas legais contra eles. Primeiro, ordens de restrição, e depois uma ação judicial por danos e prejuízos, já que eles trocaram as fechaduras, quebraram algumas coisas dentro da casa e nos fizeram perder alguns dias de hotel durante nossas férias. Volto com novidades sobre isso assim que tiver mais informações, embora isso possa demorar. Atualização 5. Bem, as ordens de restrição já estão em vigor, e eles não podem se aproximar de nós ou da nossa casa em um raio de 100 metros. Também ganhamos um processo de $7.500 pelos danos e outras questões que minha cunhada e o marido terão que pagar. Como eles não têm muito dinheiro, é bem provável que peçam ajuda à minha sogra. Muitos me perguntaram sobre o meu cachorro na última atualização, já que eu não comentei o que aconteceu com ele. Felizmente, ele foi para a casa de um vizinho, que cuidou dele até que voltássemos. Ele estava um pouco assustado por causa de como foi tratado para ir embora, mas fora isso, estava bem. Ele ficou muito feliz quando nos viu. Meu sogro também. Está cansado da minha sogra e está pensando em pedir o divórcio. Mas se isso vai acontecer ou não, já não é da minha conta, então não acho que trarei uma atualização sobre isso.